Simbora estudar! Sagarana Guimarães Rosa. Pessoal, já fiz um vídeo aqui, né, sobre cada conto de Sagarana, tá? Então, antes de você ver esse vídeo, um alerta aí, tá? É muito interessante que você veja o vídeo, tá? De um por um, tá? Dos contos ali, porque aqui eu vou fazer apenas um resumo, né? Falar sobre o livro em si, mas fazer um pequeno resumo só para vocês. Então esse vídeo ele serve mais como uma revisão, tá? Lá para a véspera, tá? Da prova, tá? Lá para os dias que antecedem a prova, para vocês se lembrarem a obra, tá? Mas não como objeto de estudo, tá? Como objeto de estudo os vídeos que eu já gravei lá anteriormente, tá? Então falando sobre Sagarana, tá? Eu trouxe aqui para não esquecer, seguir a ordem, tá? Então nós vamos lá. Essa obra eu tinha lido há 20 anos e ela cresceu muito, tá? Cresceu muito mesmo aos meus olhos, a maturidade que eu tenho hoje, né? Consegui ver ali muito mais coisas que eu não tinha visto anteriormente. Então é o primeiro livro de Guimarães Rosa, tá? 9 contos, tá? 9 contos até extensos, né? Tá? Foi uma leitura muito mais prazerosa dessa vez do que da primeira vez que eu li. Tá? Local. Geralmente esses contos, geralmente não, todos os contos, né, eles têm como local o interior de Minas Gerais. Um ou outro, né, o personagem sai, vem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas esses contos eles se passam ali, né, em Minas Gerais. Tá? Então tem muito a oralidade, tá? Os personagens, a forma como eles realmente falam, né, precisa, tá? Essas marcas mesmo ali nessas variantes linguísticas, tá? Sempre tem presença, né, muito constante de valentões, né? Aqueles caras são os valentões do local e a presença também de animais, principalmente gado, né? O gado ali está presente em muitos contos, né? Então é aquele universo do sertão ali, né? Do interior de Minas Gerais, tá? Então a oralidade é muito forte, presença de onomatopeias, tá? O gado conversando, né? A forma como a onomatopeia ela aparece que é muito importante nos sapos em alguns contos, tá? Essas onomatopeias são muito importantes, tá? 7 contos são em terceira pessoa e 2 contos são em primeira pessoa. O São Marcos e o Minha Gente, tá? Só que tem o narrador em primeira pessoa. Os demais o narrador é em terceira pessoa, tá? Presença de neologismos, né? Algo muito comum já do Guimarães Rosa, tá? Como vocês sabem. E o nome Sagarana, né? Saga, né? De saga realmente, né? Você ter uma saga, né? Uma lenda, tá? E Irana, né? Vem do Tupi-Guarani, algo como próximo. Então, próximo a uma saga, né? Semelhante a uma saga, tá? Vamos falar resumidamente, tá? Como eu falei, aqui é para revisar. Tá? Burrinho Pedrez. Primeiro conto, Burrinho Pedrez. Burrinho Pedrez talvez seja o mais diferente. Na primeira leitura foi o conto que eu mais gostei, tá? Era o conto assim que eu tinha como top desse livro. Agora talvez eu pense um pouquinho diferente, tá? Porque eu fiquei apaixonado por A Hora e Vez de Augusto uma Traga dessa vez. Não tinha conseguido ver toda a grandiosidade, tá? Desse conto. Então, o Burrinho Pedreiro ele conta a história de um burrinho, né? 7 de ouros. Algo também que é muito presente durante toda essa aula, a presença dos jogos, né? 7 de ouros, vamos lá, relembrando, o que é o 7 de ouros? Né? No jogo do truque. No jogo do truque, né? Ele se refere a truque, eu conheço como truco, tá? Então, no truco mineiro, não é como em muitos outros lugares do país em que você vira a carta, né? E a manilha, né? A carta que manda vai ser aquela acima. As manilhas no truco mineiro, elas já são marcadas, né? O 4 de paus é o zap, né? O gato, né? O zap. O 7 de copas, né? É o 7 de copas realmente, é o copas, né? Tá? O as de espadas é a espadilha, tá? E o 7 de ouros é o pica-fumo, né? O salmoura, como chama em alguns lugares, tá? É o 7 de ouros. Então é a mais baixa das manilhas, mas é a que te salva. E o burrinho P3 vai salvar lá no final, né? Então ele conta a história de um gado sendo levado, né? Faltou um cavalo, eles colocaram o burrinho pedrez, que ainda servia, não era bom, mas servia, tá? E eles levam, né? E ali tem um monte de histórias, né, pessoal, que são contadas ali, tá? Não, como eu disse, é um resumo, tá? Esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Na volta,
o burrinho pedreiro é o que salva, porque tem uma enchente, ele é o único que consegue atravessar o rio e ainda salva mais 2 pessoas. E depois é como se nada tivesse acontecido. Ele volta lá e só quer comer milho. Tá? Então esse é o burrinho pedreiro. A volta do marido pródigo, né? O Lalino Salatiel é o segundo conto. Tá? Então o Lalino Salatiel é um cara que não gostava de trabalhar, né? Ele estava ali, dá para ver claramente, e ele resolve ir para o Rio de Janeiro. E ele era casado com uma mulher chamada Maria Rita, e tinha o Ramiro. Era o Ramiro, o espanhol era o Ramiro. Tá? O Ramiro gostava dessa mulher, todo mundo sabia. E ele vai pro Ramiro e ele pede um dinheiro emprestado. E o Ramiro quer se ver livre dele, né? Então é como se ele tivesse vendido a mulher para o Ramiro. Tá? E ele parte para o Rio de Janeiro. E ele pensa em nunca mais voltar, mas ele volta. E quando ele volta, a mulher tem com o Ramiro. Né? Mas a mulher ainda gosta dele. E ele também quer a mulher de volta. Tá? Ele vai trabalhar para um político, né, da região que está tentando se eleger, e ele faz ali todas as artimanhas e consegue fazer com que o político seja reeleito, e ele tem a mulher de volta. Tá? Então por isso é a volta do marido pródigo lá, uma intertextualidade com a Bíblia. Tá? Próximo conto é o Sarapalha. Sarapalha é um conto que fala sobre uma solidão. O tema é a solidão. Tá? 2 primos, Argemiro e Ribeiro. Argemiro e Ribeiro moram lá no local em que ninguém mora mais, porque a malária atacou os 2, tem malária. Só mora uma preta com eles e um cachorro. Né? E aí o Argemiro, né, ele fica ali, ele foi para morar ali com o Ribeiro, né? E a mulher do Ribeiro, ela acabou se casando, né, com outro cara e abandonou. E o Argemiro gostava dessa mulher. Então observe, eles têm aquela solidão, vivem sozinhos ali, um ajudando o outro, principalmente o Ribeiro, o Argemiro, né, ajudando o Ribeiro. Tá? E o Ribeiro fala, né, que confia muito no Argemiro. Aí o Argemiro se sente mal e vai confessar algo para ele, que gostava da mulher dele. Né? Mas o Ribeiro fala assim, mas você teve... Não, eu nunca tive nada com ela. Você só ficou aqui por ela? Não, fiquei por você. Mas mesmo assim, ele prefere ficar sozinho do que ficar com alguém que o traiu, né, lá. Toda aquela demonstração de carinho que ele teve não é nada. E ele manda embora o primo. E o primo vai embora, né. É curioso até a cena em que o cachorro não sabe se vai ou se fica, porque o cachorro já não sabe mais quem é o dono dele. Tá? E ele prefere morrer ali sozinho, né, com a malária, porque a malária já estava matando, do que continuar ali com alguém que o traiu. Tá? Próximo conto é o Duelo, né? Duelo é o conto em que nós temos o Turíbio todo, né? O Turíbio todo, ele vai pescar. E aí acontece todo um monte de coisa errada, né? Acaba o fumo, o anzol dele enrosca e ele tem que voltar para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a mulher o traindo com Cassiano Gomes, um ex-militar. Né? E ele só tem uma faca na mão naquele momento. O Cassiano é um ex-militar, então atira muito bem. E ele não vai se vingar naquele momento, até porque ele teria que matar a mulher e ele não vai matar a mulher. Tá? Ele não quer matar a mulher. O que ele faz? No dia seguinte ele vai fazer isso. E ele vai até a casa lá, ele volta, né, como se ele não tivesse voltado da pescaria, e chega em casa como se não tivesse visto nada. Aí ele vai para matar o Cassiano, e ele olha de longe, vê na casa, ele atira e mata. Ele atirava muito bem, matou. Só que ele matou o homem errado, ele matou o irmão do Cassiano, que era um homem muito bom. E aí, é claro, o Cassiano vai querer se vingar e sai atrás dele. E a gente fica o conto inteiro esperando esse duelo que não acontece. Tá? Tem horas em que ele está mais longe, tem hora que eles estão mais perto, mas ele não acontece. E ele acaba matando o Cassiano pelo cansaço. O Cassiano tinha um problema de coração e ele acaba matando o Cassiano pelo cansaço. Tá? Só que quando o Cassiano está muito mal, quase morrendo, o Cassiano ajuda um rapaz de um vilarejo. E as notícias chegam lá até ele que o Cassiano morreu. E aí ele volta com a mulher. Volta para a mulher, né? Para ficar com a mulher. Só que quando ele está voltando, ele encontra com um rapaz. E esse rapaz o acompanha na viagem. E esse rapaz é o rapaz que o Cassiano tinha, né, tinha ajudado. Que é o 21, tá? Referência a um outro jogo de baralho, né? O 21. Tá? E o 21 acaba matando o Turíbio todo. Tá? Próximo conto é o Minha Gente, né? O Minha Gente
É narrado em primeira pessoa pelo personagem Emílio, né? Esse Emílio, e é curioso que o Emílio se encontra com Santana, um outro personagem. Santana, se não for Santana eu deixo aqui. Tá? Mas o personagem Santana, assim, ele se encontra com Santana, né? Indo até a fazenda do seu tio. Eles são inspetores e eles se encontram ali depois de muito tempo, né? Só que o Santana é viciado em xadrez. Olha o jogo novamente, né? Xadrez. E eles começam ali o jogo deles e eles interrompem aquele jogo. O Emílio toma o caminho, né? Vai até a casa do tio. Tá? E chegando lá no tio, ele se lembra que ele era apaixonado pela prima, Maria Irma. E ele tenta reconquistar a Maria Irma. O tio também, eleições também sempre muito presente, tá? O tio envolvido ali em política, né? Em eleições. Ele ajuda o tio. Só que quando ele vê que a Maria Irma não quer nada com ele, que a Maria Irma parece gostar de um cara chamado Ramiro, e a Maria Irma parece que quer jogar ele pra cima de uma amiga dela chamada Armanda, ele vai embora. Né? E quando ele está lá na outra cidade, na casa de um outro tio, né? No outro local, no outro vilarejo, né? Não cidade, né? Não era uma cidade. Ele recebe uma carta do Santana, falou assim, olha aquela partida que a gente achou que estava lá. Eu encontrei uma forma de continuar, né? Então, ele, pô, então, peraí, a gente parece estar ali numa encruzilhada, né? Um local que não tem saída e tem. Isso é um sinal, eu vou voltar para reconquistar a Maria Irma. Só que quando ele chega lá, a Maria Irma tinha feito uma armação com a Armanda. Né? A Maria Irma aí que faz toda a armação. E o que acontece? Ele acaba se casando com a Armanda e a Maria Irma acaba se casando com o Ramiro, que era o namorado da Armanda. Tá? Então a Maria Irma consegue fazer. Tudo fica bem, tudo fica em paz e eles são felizes. Próximo conto é o Minha Gente, tá? Desculpa, gente, Minha Gente foi esse que eu acabei de falar. Próximo conto é o São Marcos. Tá? O São Marcos ele é um conto que fala sobre um personagem chamado José. Ele mesmo fala que aquele vai se chamar de José e ele não acredita em feitiçaria. Né? É bobeira desse povo, feitiçaria e tal. Que feitiçaria? Nada, né? É o local lá chamado de Calango Frito. Esses nomes são muito interessantes, né? Eu me lembrei agora que o nome do local é Calango Frito. Né? Então tem Saco de Empira, Calango Frito, tantos nomes ali muito interessantes. Tá? Ali no Calango Frito e ele não acredita naquilo. E ele zomba, né? Ele já teve demonstrações que aquilo era verdadeiro, mas ele não acredita. E ele faz questão de passar. Tem um cara lá que chama João Mangalô, e o João Mangalô é um feiticeiro. E ele zomba do João Mangalô. João Mangalô, você é feio demais, cara. Louco. Faz mal pra minha vista olhar pra você. Você é muito feio. Aí um dia ele vai pro mato e ele percebe que ele está cego. Né? Antes disso ele se encontra com um personagem ali, ele reza a reza do São Marcos. Que o personagem falou, não, esse São Marcos não se reza assim não, cara. Isso é uma reza muito brava, né? Uma reza forte. Tá? E ele vai pro mato e acaba perdendo a visão. E ele quer voltar para casa, ele conhece muito bem o mato, ele fala, eu vou acabar chegando. Só que ele vai cada vez mais a caminho lá na casa do João Mangalô. Né? E ele chega na casa do João Mangalô, ele ouve as vozes, ele reza a reza do São Marcos, né? E ele vai para cima do João Mangalô para tentar matar. O João Mangalô desfaz, né, a feitiçaria e ele volta a enxergar. E eles conversam entre eles e o João Mangalô fala para ele, eu fiz isso para você não enxergar mais, porque você não precisa ver mais a minha feiura. Né? O conto também acaba bem, tá? Ele acaba até dando dinheiro pro João Mangalô lá e tudo acaba bem. E é claro que ele passa a acreditar nas feitiçarias. Tá? Próximo conto também fala sobre feitiçaria, tá? É o Corpo Fechado. Nós temos um personagem que é um médico, tá? E esse médico vai falar, né, sobre como é o local. E ele está tendo uma conversa lá com um personagem chamado Manuel Fulô. Olha lá também, lembra do Jorge de Lima, né, da Nega Fulô, tá? E esse personagem, Manuel Fulô, Fulô de Flor, tem uma mula, né, que é chamada de Beija-Fulô, tá? Beija-Flor, Beija-Fulô, tá? E ele é apaixonado por essa mula. E eles estão ali, né, vivendo daquela forma, aquela conversa sobre quem era o Valentão, o Valentão, o Valentão. E o Valentão do momento é um cara chamado Turíbio, Targino, Turíbio, não, desculpa, Turíbio é personagem de outro conto. Targino. E o Targino é o Valentão do momento. Né? E o Turíbio, gente, desculpa, o Manuel Fulô, ele acaba arrumando uma noiva, ele vai se casar com essa noiva. Né? E aí um dia ele está na conversa lá com o médico, conversando, e ele conta sobre o envolvimento dele com os ciganos, onde ele aprendeu a observar animais, que ele conhece os animais, né? E ele está naquela conversa ali com o médico. Quando eles estão terminando a conversa, preciso falar isso antes, né?
E ele fala até pro médico, ó, tem um cara ali, o Antonico, né, que é um feiticeiro. E ele fala aí do senhor aí, do seu remédio, não adianta nada, que ele que cura. Mas o médico não quer, né? Deixa ele pra lá e eu pra cá. Mas o problema do Manuel Fulô com esse Tonico é porque o Tonico tem uma cela mexicana que é o que tanto quer, e ele tem a mula, a nega Fulô. E o Tonico quer a mula e ele quer a cela, mas ele acha que o direito dele é. O cara tem uma cela que não usa, né? Vende pra mim. Mas ele não quer vender, porque ele quer a beijo Fulô. Quando eles estão terminando essa conversa, chega o Targino, né? Agora eu falei certo? É, Targino. O Targino que é o valentão. E chega lá, ó, eu já passei lá, já avisei. Eu vou dormir amanhã com a sua noiva. Eu não quero casar com ela. Eu só quero dormir uma noite com ela. Aí vem toda aquela... Né? É muito ruim, né? Muito feio, ainda mais pra época, né? A coisa do machão, né? E o médico fala pra ele, nossa, tem que dar um jeito. Não, você é meu amigo mesmo? Deixa ele lá, eu não tenho o que fazer. E o médico até vai atrás, né, ajudar, vai até o padre fala, não, eu vou ajudar. Tá? Eu vou ajudar, eu vou rezar por ele, vou rezar pela alma dele. Então já tem todo mundo como ele está morto, né, se ele for enfrentar. Então deixa lá que ele, né, tire a virgindade da moça lá e vai embora, e depois, né, enfim. Acontece que quando está naquele momento, chega o Tonico lá na casa dele e se tranca no quarto. E ele fecha o corpo, literalmente, fecha o corpo em troca da beija-flor. Ele fala, pode dar beija-flor para ele. Quando o Targino vem, né, o Manuel Fulô vai pra rua, enfrenta o Targino e mata o Targino, que passa a ser o herói. Esse conto também tem um final feliz, tá? Porque depois que ele mata, ele passa a ser o valentão. Só que o valentão sem ser o valentão, né? Só que tem a felicidade. Ele se casa com a sua noiva, né? 6 meses depois, porque o médico se recusa a casar com ele bêbado, tá? Então ele comemorando aquilo 6 meses depois. Mas de vez em quando o beija-flor, que agora pertence ao Tonico, o Tonico empresta para ele com a cela e tudo, e ele sai feliz pela cidade. Ou seja, ele fica com os dois amores dele, a mulher e a beija-flor. Tá? Próximo conto, Conversa de Bois. Assim como o Burrinho Pedreza, é o conto talvez mais diferente. Né? Nós temos ali personagens... A diferença aqui é que lá os animais não falam, aqui os animais conversam, porque é conversa de bois, né? Então o gado, né? Os bois, eles estão levando, né? O carro de boi levando uma carga de rapadura. Só que eles estão carregando também um defunto, que é o pai do Tiãozinho, que é o menino que vai na frente. E nós temos ali o Soronho, que é... Pela fala do Tiãozinho dá para entender que ele era amante da mãe do Tiãozinho enquanto o pai estava doente. E o pai agora morreu. E ele quer se vingar, mas ele é um menino. E aí ele tem uns pensamentos assim, se misturam às vezes, né, os pensamentos. O que o gado pensa? Gado falar conversa de gente, gado falar conversa, tá? As onomatopeias aí muito presentes, né? E os gados começam a imaginar, olha, o que o bezerro ali, o bezerro de homem, né, que dá um nome ali pro menino, né? E ele fala também do laço com o marimbondo na ponta, né? Que é o chicote, tá? Que bate neles. E se o Soronho cair, né? Aí o menino também fala que tem uns pensamentos, né? E se ele morrer, né? Tal. De repente, acontece realmente isso. Ele escorrega e o carro de boi passa por cima dele e ele morre. Tá? É um conto muito interessante. E o conto, que é o que eu mais gostei nesta releitura, pode ser que no futuro eu goste mais de outro, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga. E, gente, eu não tinha visto a grandiosidade desse conto. A Hora e Vez de Augusto Matraga, ele fala lá no início que matraga não é matraga. Matraga, trazer mal, né? Esse é o significado de matraga. E depois você vê o personagem Joãozinho do bem. Mas isso se inverte lá no final. Tá? Então, Augusto Matraga era um cara que gostava da farra, gostava de mulherada, e a mulher o abandona. Quando a mulher o abandona para viver com outro homem, né, ele pega e vai tentar reunir o seu bando, porque ele era um cara que tinha uns capangas, mas os capangas não estão mais com ele, estão com um fazendeiro. Ele vai lá tirar satisfação com o fazendeiro manda matá-lo. E entre os homens que está lá, tem um que, né, que gostava de uma mulher que ele tinha pegado para ele, né, o Augusto Matraga, então esse cara quer se vingar. Então eles vão lá, inclusive marcam ele com ferro. Quando marcam ele com ferro e batem nele e tal, ele sai correndo e cai num penhasco.
E aí eles olham para aquele penhasco, né? Tem jeito da gente ir lá embaixo ver como está o corpo dele. Vê o corpo. Você acha que ele estava quase morto, ele caiu e ele morreu. Vamos colocar uma cruz aqui mesmo e vamos embora. E coloca uma cruz. E aí dois pretos. Gente, quando eu falo dois pretos, é porque o conto fala assim. Tá? É a forma do Guimarães Rosa colocar. Tá? Então, um casal de pretos encontra ele lá embaixo e começa a cuidar dele. E colocam como filho. A mulher, inclusive, fala, nossa, esse cara deve ser muito ruim, né? Porque fizeram para ele. E ele pede a Deus e Deus não o ajuda. Né? Mas mesmo assim, sem querer saber quem era o cara, eles cuidam. E ele, aos poucos, o Augusto Matraga, ele vai se recuperando. E aí eu acho fantástico nesse conto que você sempre tem a expectativa da vingança. Você acha que ele vai se vingar, mas não é o que acontece. E aí quando ele se recupera, ele chama um padre e o padre fala para ele, a sua hora e vez vai chegar, pratique o bem. E ele começa a praticar o bem. Ele vai para um lugar, um sítio, que é a única coisa que sobrou, e lá ele começa, né, a fazer o bem. Tá? Aí volta às vezes uma vontade antiga, né, de voltar àquela vida ruim que ele tinha, mas ele não faz isso, né? Passa a tratar os dois que o libertaram, né, o casal de pretos, como pais dele realmente, né, e eles o tratam como filho. Até que chega lá um cara chamado Joãozinho Bem, tá? Um cangaceiro, né? Joãozinho Bem chega na cidade, todos têm medo, e ele acolhe o Joãozinho Bem, vem pra minha casa, trata muito bem o Joãozinho Bem, né? E o Joãozinho Bem vai embora. Você pensa se ele vai acompanhar o bando do Joãozinho. O Joãozinho Bem ainda fala pra ele, ó, se você tem algum problema com alguém, fala pra mim que eu vou lá e acerto. Aí você pensa, né, lendo, ó, ele vai falar lá e vai matar o fazendeiro lá. Não é o que acontece. O Joãozinho Bem vai embora, passa um tempo ele quer ir embora, ele quer sair dali, né, ele só tá muito parado, ele quer sair dali, ele tem isso no seu sangue, né, o Augusto Matraga. E a mãe dele o convence a ir com um jegue, ele queria ir a pé, a mãe, vai com um jegue. Tá? E nós temos a lembrança, né, a entrada de Jerusalém, Jesus num jegue como Salvador, e o Augusto Matraga vai ser o Salvador, porque quando ele chega no outro vilarejo, né, um dos capangas ali, do bando do Joãozinho Bem é morto, e ele está para se vingar daquilo. Ele traz um homem, fala que vai matar o homem, vai estuprar, o bando vai estuprar as mulheres e vai matar os homens da família. E o Augusto Matraga não concorda com aquilo. Né? O Augusto Matraga fala, não, isso não é correto, não pode fazer. E até que se envolve numa briga os dois, o Augusto Matraga toma um monte de tiro, já tinha quase morrido daquela outra vez, porque como o corpo dele é forte, né? E toma um monte de tiros, mas mesmo assim ele mata o Joãozinho Bem. E eles morrem como amigos, né? Um admirando o outro pela coragem do outro. Tá? E o Augusto Matraga quer que o Joãozinho Bem peça perdão para ir para o céu. Tá? Porque ele tem certeza que ele vai para o céu, porque ele foi bom naquele momento. E o pessoal do vilarejo trata o Augusto Matraga como um salvador, né? Que veio no jegue, entrou ali no vilarejo, no jegue, se lembrando lá da passagem de Jesus. Tá? Então, não acontece essa vingança. E ele até manda avisar para a mulher que está tudo bem. Tá? Então, morre ali em paz. Tá? Pessoal, esses foram os contos bem resumidos, tá? Sobre a obra, o que eu falei lá no início, né? Tá? Presta muita atenção. Tá? É uma obra fantástica, maravilhosa. E como eu disse, isso aqui é um resumo, tá? Bem resumido mesmo. Quer ver mais detalhadamente? Vai lá em vídeo por vídeo, tá? Porque vale muito a pena, tá? E na véspera, vem aqui e revê esse vídeo. Beleza, pessoal? Gostou aí? Agora o próximo que eu vou fazer, tá? Vestibular, o FPR, Claro dos Anjos, tá? Então, podem ficar esperando aí que eu vou fazer uma análise sobre Claro dos Anjos. Vou reler primeiro, tá? E depois eu faço uma análise, tá? Tá gostando? Tá? Gostou desse vídeo? Curte aí. Tá gostando? Não se inscreveu? Se inscreve, comenta, tá? O que você quer aqui no canal. Beleza, pessoal? Por hoje é isso e simbora estudar!